Eu sei que muita gente tem dificuldade para fazer a divisão, mas depois desse vídeo eu tenho certeza que você vai dominar essa operação, até porque é uma ideia até que bem simples. Aí depois confere na descrição desse vídeo, porque tem uma lista completa de exercícios que eu montei para te ajudar ainda mais. Oi, eu sou o Bruno, sou professor de matemática e vou te mostrar que dividir não precisa ser esse bicho de 7 cabeças. Então imagina que você está na seguinte situação. Você tem 12 bombons e quer dividi-los entre você e mais 3 amigos. Então você vai distribuindo um bombom por vez até que todos tenham um bombom. Como ainda sobrou, você vai fazendo esse processo novamente. Distribui os bombons até que todos tenham 2 e depois até que todos tenham 3 e você vai continuando essa ideia até que os bombons tenham se acabado ou que não seja possível que todos tenham a mesma quantidade. E fazendo essa distribuição, temos que 12 dividido por 4 vai dar 3. 3 bombons para cada uma dessas pessoas. Isso significa que o 12 pode ser repartido em 4 grupos iguais, cada um tendo 3 bombons. Mas e se os números forem maiores? Porque essa ideia de distribuindo de 1 em 1, ela é muito boa para números pequenos. Números grandes, isso levaria muito tempo. E a gente precisa de uma sacada para resolver isso mais rápido, que é usando a ideia do CDU, que já mostrei no vídeo de adição e subtração. Então vamos resolver um exemplo de 438 dividido para 3. O 4 ele pode ser repartido igualmente apenas uma vez, ficando 1 em cada grupo e sobrando uma centena. Só que uma centena é a mesma coisa que 10 dezenas. E aí juntando com as 3 dezenas que a gente já tinha do número original, a gente vai ficar com 13 dezenas. E a gente pode dividir isso para 3, ficando 4 dezenas em cada grupo e sobrando ainda uma dezena, que é a mesma coisa que 10 unidades. Assim, ao todo, a gente vai ter 18 unidades que podem ser repartidas igualmente, ficando 6 unidades em cada grupo. Assim, a gente vai ter uma centena, 4 dezenas e 6 unidades, ou seja, 146. E se esse tipo de conteúdo te ajuda, por favor, se inscreve no canal e assim você não vai perder as novidades que estão para chegar. E aí, vamos acelerar um pouquinho esse processo? Agora a gente vai fazer 768 dividido para 16. E aí o primeiro passo que a gente vê é que 7 centenas não dá para distribuir em 16 grupos. Então por isso a gente vai considerar agora diretamente as dezenas. A gente vai ter então 76 dezenas. E a gente pode fazer a tabuada do 16 e a gente percebe que 16 vezes 4 dá 64, que é o resultado mais próximo que a gente consegue dividir, e ainda vão sobrar 12 dezenas. Isso significa que cabem 4 dezenas em cada um dos grupos e ainda sobram 12 dezenas. Juntando as unidades, vamos ter 128 no total, e aí consultando mais uma vez a tabuada do 16, a gente tem 16 vezes 8 dá exatamente 128. E aí o resultado final vai ser de 48. E aí usando a ideia da tabuada, a gente consegue fazer contas de divisão mais rápido. Então, se você sabe multiplicar, automaticamente você sabe dividir. É só lembrar do passo a passo. Me fala aí se você não está pegando o jeito da coisa. Mas olha, ainda falta ver divisão com vírgula e divisão não exata. Está preparado? Quando a gente tem divisão com números com vírgula, ou seja, números decimais, a gente pode simplesmente ir movendo as vírgulas para a direita até que elas sejam desnecessárias. E aí você vai simplesmente fazer a divisão normalmente. E cada quantidade de casas decimais seja diferente, você pode acrescentar zeros até que elas fiquem na mesma quantidade. E aí você vai de novo empurrando a vírgula até que ela seja desnecessária. Tenta fazer esses exemplos que eu coloquei em tela e coloca aqui nos comentários quanto que deu. E a última etapa é a divisão não exata, que acontece quando o resto é diferente de zero. Vamos fazer a divisão de 514 dividido para 5. Pegando apenas as centenas, temos que 5 vezes 1 dá 5, e todas as centenas já puderam ser divididas, então bora para as dezenas. Só que a gente só tem uma dezena, e não dá para dividir uma dezena em 5 grupos. E o mais perto que a gente pode chegar do 1 na tabuada do 5 é multiplicando por 0. Então 5 vezes 0 dá 0, e isso significa que as dezenas não puderam ser divididas igualmente na quantidade de grupos necessários. E agora a gente vai transformá-las em unidades e juntar tudo de uma vez só. Então vamos ter 14 unidades e prosseguimos a divisão. O mais perto que dá para chegar é o 5 vezes o 2, que dá 10 unidades, e ainda sobrariam 4. Só que ainda dá para continuar a divisão. 4 unidades é a mesma coisa que 40 décimos. E a gente acrescenta uma vírgula no quociente para marcar que agora estamos trabalhando com números decimais. E continuamos com a divisão normalmente. Então 5 vezes o 8 dá 40, e agora sim finalizamos a divisão. E eu sei, foi muita coisa. E é por isso que é tão importante que você pratique essas ideias. Então confere na descrição a lista completa de exercícios para que você vire um mestre da divisão. E dá uma olhadinha também nos livros que eu recomendo. Por hoje é isso, até mais.